Olá, amigos e camaradas. Estamos iniciando aqui nosso primeiro programa do Jornal Imprensa Coletiva, transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube. Desejar, então, um excelente 2022 para todos e todas. E o objetivo nosso aqui, portanto, é fazer uma exposição do nosso ponto de vista a partir do vídeo produzido pela TV Cultura, do programa Roda Viva, da entrevista concedida por Marcelo Adnet aos entrevistadores daquele programa. A gente vai utilizar aqui um país como a China, que tem um modo socialista de produção de sua economia, e para que a gente possa fazer uma observação um pouco mais fincada, alicerçada numa realidade, que essa é a nossa preocupação aqui nesse vídeo, trazer um debate a partir de uma realidade que existe e não daquela que brota da cabeça das pessoas que ora querem atacar o comunismo, ora querem defendê-lo. Nós já vimos aí manifestações até de intelectuais, de professores universitários, se colocando a sua explicação e citando, abrindo aspas, o país comunista Cuba, ou o comunismo soviético, ou o comunismo chinês, coisas que não existem. Não existem países comunistas, existiram países socialistas como a ex-União Soviética, existe um país socialista como a China. Portanto, essa é a nossa preocupação, essa é o nosso interesse de fazer esse debate e a gente vai expor aqui. Vamos em frente. Quando a gente ouve o que é comunismo vindo de uma pessoa fascista, de um reacionário, um conservador, um cara ligado ao Bolsonaro, ao Moro, então a gente já imagina o que é que vem da boca deles. Não é? O anticomunismo visceral, o anticomunismo raivoso, o anticomunismo idiota e medíocre. Mas quando vem do campo da esquerda, qual é a visão comunista desse contingente da população brasileira? Me incomoda algumas coisas que eu tenho ouvido, onde tenta se explicar o comunismo como algo, como citando alguns países, China é comunista, Coreia do Norte é comunista, Cuba é comunista e também a Venezuela é comunista. Se você pegar ali o Google, uma passada rápida no Wikipédia, tu vai ver ali que comunismo seria uma sociedade onde não existisse classes sociais, onde não existe governos, estados que mediam ou que comandam uma sociedade, onde não existe fronteiras, onde seria uma sociedade igualitária ali montada. E Cuba não é assim. Cuba é um país que não é comunista, portanto, porque tem Estado, tem forças armadas, tem fronteiras. É assim também na China, é assim na Coreia do Norte, onde o Estado é muito forte, e é assim também, claro, na Venezuela. Então não existe nada de comunismo nesses países, a partir de uma definição básica, simplista, do Wikipédia ou do Google. Tu vai dizer assim, mas isso é o que eles pensam, não é o que os comunistas pensam. Também é assim. Os comunistas que vivem em Cuba, na Coreia do Norte, que comandam esses países, aliás, eles não se autoproclamam como um país sendo comunista. Eles podem até se dizer eles comunistas, enquanto pessoas, mas os seus países não são considerados pelos comunistas que comandam esses países, como Coreia do Norte, China, Cuba, o Vietnã, como países comunistas. Na constituição deles, na concepção de Estado deles, eles se autodefinem como países socialistas. Isso é básico, isso é tranquilo. E quem é que defende que esses países, portanto, são comunistas? São os anticomunistas. São aqueles que não aceitam os países, na sua fase socialista, estarem construindo um patamares que possam chegar até a ideia de uma sociedade comunista. Então, esses caras já atropelam a coisa e dizem, não, ali já é comunismo, não passa disso, e é o máximo que eles podem chegar. É assim que pensam os anticomunistas, e é assim que aceitam aqueles que se dizem de esquerda e esses países, essas situações dentro desses países. São países, na concepção deles, comunistas. Então, o que a gente está trazendo aqui de debate?
Me chamou a atenção pela TV Cultura, foi passado o programa Roda Viva, onde Marcelo Adnet, que é um conhecido fascistoide, que dirigia o CQC, aquele programa que achincalhava a política, demonizou os partidos de esquerda e chocaram depois o ovo da serpente, que é o bolsonarismo. Marcelo Adnet, portanto, faz uma provocação para, aliás, Marcelo Taz, o carecão, fascistoide. Ele, na entrevista que estava acontecendo com Marcelo Adnet, esse sim se coloca no campo da esquerda, mas quando é interpelado pelo Marcelo Taz, momento que Marcelo Adnet cai na provocação, cai no jogo rasteiro e tacanha anticomunista de Marcelo Taz, ao se dizer, de fato, eu não tenho nada a ver com o comunismo da China, da Coreia do Norte, porque lá existe antidemocracia, lá existe ditatoria, é um país ditatorial e não existe liberdade nenhuma. Então esse é o assunto especulado por Marcelo Taz, utilizando da ignorância de Marcelo Adnet para espalhar, não para o Adnet, mas para quem vai assistir, milhares e milhares, ou sei lá, milhões de pessoas que veem um vídeo desse, ao reafirmar o anticomunismo e aceito pelo Adnet, desconhecendo fatos históricos, filosóficos, ideológicos e políticos do que seria um país socialista, do que seria um país comunista, e essa é a jogada que vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui, no debate dos dois. Marcelo Adnet versus Marcelo Taz. Bem, o que eu acho muito perigoso nessa polarização é a gente entrar nessa cilada, sabe? E quando você fala que você é um humorista de esquerda, você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Eu acho muito perigoso a gente, como pessoas que trabalham com humor, tomar um partido, especialmente quando o humor é censurado, né? No caso de Cuba, que é um país muito triste. Eu acho. Sim, mas aí, Marcelo, você vai falar que então o humorista tem que ser de direita, então na Libéria, na África, o humor é bem... Não, eu acho que o humorista é sempre do contra. Na Libéria, a Libéria é um país... Por exemplo, nós temos países do... Mas eu ter uma opinião e uma posição política me bota... você acha que não estou entendendo o ponto. Você acha que o humorista não pode ter uma posição política? Não, claro que você pode ter opinião política e todos nós temos, né? Mas quando eu me coloco partidariamente, eu sou de esquerda, eu acho que quando o humorista faz isso, ele perde um pouco do fio da navalha, sabe? Porque o que eu admiro em você é justamente o poder crítico que você tem com personagens da direita, da esquerda e tudo mais, entendeu? Se eu sei que você é um cara, não, eu sou de esquerda, para mim perde um pouco, assim, mas é óbvio que essa magia vai ser recomposta assim que você começar a falar de novo, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que eu vejo na esquerda brasileira uma lacração, para usar uma palavra que eu abomino, né? A lacração da esquerda brasileira é de uma burrice, porque lacrar significa justamente você encerrar uma conversa. E eu vejo, a sua crítica foi perfeita. A comunicação progressista, ela tem um problema pela sua arrogância. Só que ninguém fala isso. A esquerda brasileira é muito arrogante. Ela é super acadêmica. Você não acha que isso prejudica? Eu acho o seguinte, Taz, eu acho que... Não, eu acho que não prejudica. Eu sou uma pessoa acima de qualquer coisa. Eu não boto a carreira acima do humano. Tipo, eu não vou falar o que eu penso para que... Era exatamente o que eu falei aqui no início, né? Eu tenho opinião. E acho que ser de esquerda, Taz, eu acho que você sabe bem disso, não tem nada a ver com China ou Coreia do Norte. Isso é comunismo. Nós temos que separar o que é ser um progressista e o que é ser um comunista, porque o comunismo, que você fala do regime autoritário da China, que a China não tem humor, ou Coreia do Norte, eu não recordo bem exatamente. Cuba, sim. Cuba é um regime... Cuba e Coreia do Norte tiveram regimes autoritaríssimos. Mas é endeusada pela esquerda brasileira. Progressistas. Mas aí não é um problema meu, você não... Bom, então é isso, pessoal. Finalizando aqui, dizendo que no nosso ponto de vista, o Adnet até foi bem na explicação que ele dá em relação ao que seria progressista
e esquerdista. Lamentavelmente, ele cai na armadilha criada pelo Marcelo Taz, ao tentar defenestrar o comunismo, a ideia do comunismo, e fazer referências a um passado que não existiu, ou que existe sobre os supostos países comunistas, entre aspas, como Cuba, a União Soviética, a ex-União Soviética. E o Marcelo Adnet cai nessas provocações, né, se dizendo: não sou comunista porque não sou antidemocrático e não sou a favor da repressão e coisa que eu valha. Portanto, é isso. É necessário a esquerda, a militância de esquerda, preparar mais a sua visão ideológica, se aprofundar no campo filosófico, histórico e político também, claro, para poder fazer análises concretas de realidades concretas que houveram ou que estão existindo. E principalmente nesse ano eleitoral, onde os debates cada vez vão ser mais intensos, sejam reais, em casa, nas escolas, no boteco, ou seja, por meio das redes sociais. A gente tem que estar preparado para não acontecer como aconteceu nesse vídeo, né, onde se acaba se explorando o universo da ignorância e do achismo a partir de um ataque fascistoide, rasteiro, do Marcelo Taz. Não é? É importante a gente entender esse universo dos países socialistas, como a China, não é? Para que a gente possa ter uma exploração desse conhecimento a partir de uma realidade que existe. A China, portanto, é necessário, então, reafirmar a sua importância no cenário político-econômico mundial, que eles entendem o modelo como um modelo de sociedade socialista, não comunista, mas socialista, com a participação firme do Estado no controle da economia, mas com a participação da economia de mercado. Então, é importante entender esse patamar de uma sociedade na sua fase socialista. Ela pode evoluir? Pode. Ela vai evoluir? Pode ou não. Ela pode evoluir ou não. Ela pode até retroagir em certo momento. Mas o Estado socialista vai se construindo. E lá na frente, talvez aqui 200 ou 500 ou 1000 anos, sabe, sei lá quando, a gente atinja, ou pelo menos lá em China, atinja uma fase socialista mais plena, onde você possa tirar a participação do Estado e as classes sociais, elas possam se dissuadir e aí sim começar a aparecer elementos de uma sociedade comunista. Mas isso é futuro e não é o caso daqueles que fazem essas observações entre socialismo e comunismo baseado em algo que eles imaginam que seja, que gostaria que fosse, e muitas vezes para defender ou para atacar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Estamos juntos aí nesse ano e até mais.